O Congresso dos Estados Unidos realizou, nesse dia 13/11, uma segunda audiência pública para debater os relatos militares sobre o avistamento de objetos voadores não identificados. A audiência foi transmitida ao vivo pelo YouTube. A transmissão, intitulada Fenômenos Anômalos Não Identificados, Expondo a Verdade, começou a partir das 13h30 no horário de Brasília. Essa foi a segunda audiência pública realizada sobre o assunto. A primeira ocorreu no ano passado, também com revelações significativas. De acordo com o Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, essa audiência teve o objetivo de proporcionar ao povo norte-americano maior transparência sobre os temas que podem, de alguma forma, gerar insegurança à população, mas, acima de tudo, garantir a verdade sobre os discos voadores. UFO phenomenon. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial, e hoje vamos trazer um especial, um compilado em português para vocês conferirem a revelação bombástica, a revelação mais aguardada dos últimos tempos, principalmente porque aqui a gente não está lidando com criadores de conteúdo, a gente não está lidando com Tom Millers da vida, a gente está lidando com o pessoal do Pentágono, pessoal da NASA, toda essa turma falando que sim, os fenômenos anômalos não identificados acontecem, ocorrem há muito tempo e que eles precisam ser mostrados ao público. Então, desde já eu gostaria de agradecer ao Bruno Cabral, ele tem o canal dele, eu vou deixar aí na tela, o que fez a tradução simultânea da audiência pública que ocorreu nesse dia 13 de novembro nos Estados Unidos. Então agora, para vocês entenderem do que eu estou falando, olha só o time que está lá. É para vocês entenderem que isso não é balela e que agora está mais que explicado, não tem mais muito o que dizer. E sim, apenas novamente afirmar aqui, mas que esse vídeo seja um guia para você aí que ainda duvida, ou mesmo para você que precisa mostrar para aquela pessoa que diz, então me prova que eles existem, então me prova que existe algo provando isso. Vamos listar essa turminha que está ali colocando a cara para confirmar que os OVNIs existem? Entre eles está o oceanógrafo e contra-almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Tim Gallaudet, que tinha como trabalho a recuperação de objetos submersíveis não identificados. O ex-administrador e associado da política espacial e parceria também com a NASA, Michael Gold, é um membro ativo da equipe de estudos independentes de OVNIs da Agência Espacial dos Estados Unidos. Jornalista Michael Schellenberger, que falou sobre o programa oculto do governo focado na recuperação de OVNIs caídos, e claro, Luiz Elizondo, famoso por trabalhar como ex-chefe de programa de identificação avançada de ameaças aeroespaciais do Pentágono, e diz que os Estados Unidos sim, escondem materiais recuperados de OVNIs que caíram no país em outras épocas. Agora eu deixo para vocês importantes trechos dessa audiência totalmente então em português. A única coisa, claro, que eu peço é o seu like, a sua inscrição aqui para que esse canal continue trazendo esse tipo de material aqui para vocês. Vamos entrar o documento de 12 páginas no Congresso, no registro, no arquivo do Congresso, sobre a Immaculate Constellation, Constelação Imaculada. É um novo programa, tá? Fazer um parêntese do tradutor. Constelação Imaculada surgiu agora recente numa reportagem, que é um programa secreto que recupera naves caídas ou naves espaciais, naves, enfim, criadas por inteligências não humanas. Então, me disseram que se eu falar o nome Constelação Imaculada, eu vou estar numa lista e alguém vai vir atrás de mim. Então, vamos ver. Então, sem objeção, colocado no arquivo. Agora, próximo, vamos apresentar nossas testemunhas para a audiência de hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Nossa primeira testemunha é o almirante aposentado, Dr. Gallaudet, que era o chefe executivo da STL Consulting. A segunda é o senhor Lou Elizondo,
um ex-oficial do governo americano, do Pentágono. A nossa terceira é o senhor Schellenberger, que é um repórter e fez uma reportagem recente sobre programas de recuperação de arquivos secretos, um identificado como Constelação Imaculada. E nossa última testemunha é o senhor Michael Gold, que também é um membro da equipe de estudos de UAP da NASA. Muito bem-vindo a todos, é um prazer tê-los aqui. De acordo com a regra 9G, as testemunhas levantarão sua mão direita. É agora que fica de verdade, rapaziada. Vocês juram que o testemunho que vocês estão prestes a dar é a verdade e nada mais que a verdade e lhe ajude Deus? Sim. E fique registrado que todas as testemunhas responderam afirmativamente. Nós agradecemos todos estarem aqui hoje. Nós estamos ansiosos por seu testemunho. Lembrá-los que esses testemunhos vão estar integralmente no nosso registro. Com um lembrete, aperte o botão na sua frente para que o seu microfone seja ativado e todos possam lhe ouvir. Quando você começar a falar, a luz na sua frente vai se tornar verde, 4 minutos vai se tornar amarela e quando a luz vermelha acender, seu tempo acabou e eu lhe peço para concluírem. Senhor Gallaudet, por gentileza, pode iniciar. Muito obrigado, presidente Mace. Senhor Connolly, Garcia e membros do comitê, muito obrigado por esta oportunidade de testemunhar hoje com relação aos fenômenos anômalos não identificados, o APEs. A confirmação de que os APEs são verdadeiros chegou a mim em 15 de janeiro, quando eu estava servindo como no Comando de Meteorologia e Oceanografia da Marinha. Na primeira, eu estava participando de um exercício naval na costa americana, que incluía o USS Theodore, que é um porta-aviões, um exercício que era feito pelo comando, que era liderado por um almirante de 4 estrelas, que era o meu oficial superior. E eu recebi um e-mail na rede secreta da Marinha. Esse e-mail era a todos os comandantes e o assunto em letras garrafais era questão de segurança urgente de voo. Com palavras, se qualquer um de vocês sabem o que é isso, nos digam imediatamente. Estamos tendo quase colisões aéreas com esses objetos, não vamos ter que parar o exercício. Anexado ao e-mail é o que hoje é conhecido, é o vídeo Go Fast, que foi capturado no sensor infravermelho de uma dos F-18 da Marinha que estavam participando no exercício. Agora o vídeo que é desclassificado mostra um objeto não identificado, mostrando características de voo que não se assemelha a nada que conhecemos e nada que temos no nosso arsenal. O e-mail era claro, o autor estava perguntando se algum de nós conhecia tecnologia classificada, secreta, que poderia ser responsável pelo que estávamos vendo. Eu estava confiante que esse era o caso, porque isso normalmente não aconteceria num exercício vivo, num exercício que estava ocorrendo. E no dia seguinte, esse e-mail desapareceu da minha caixa de correio sem explicação. E depois, os comandantes nunca mais conversaram esse assunto. E depois, numa reunião semanal, especificamente para discutir esse tipo de assunto, esse assunto não foi tratado. Essa falta de continuidade nesse assunto, como eu era responsável à época por reduzir riscos de voo na época, e nenhum em nível de comando estava tratando do problema de segurança representado por seus APs. E os pilotos estavam tendo que voar sem orientação e sem apoio. Eu acredito que essa informação deve ter sido classificada, que é um programa compartimentado que nem eu e nem outros oficiais. Na audiência do ano passado foi confirmado que informações sobre o AP está sendo mantida em segredo de membros do Congresso e oficiais. O oficial do DoD, Chris Mellon, disse, alguns anos atrás, de forma igualmente preocupante, a audiência do ano passado revelou que elementos do governo estão engajados em uma campanha de desinformação que inclui ataques pessoal para desacreditar denunciantes sobre o APs. E assinaram... eu havia assinado
um contrato de não disclosure, um contrato de sigilo para não revelar essa informação. Agora, como cidadão privado, eu estou aqui dizendo que esses UAPs afetam não só... Eu aplaudo a prévia legislação aprovada pelo Congresso. Uma abordagem é importante para tratar do problema de segurança e também das oportunidades sociais e econômicas que a pesquisa em UAPs podem criar. Eu também recomendo que o Congresso tome as seguintes ações que devem ter apoio bipartidário. Primeiro, estabeleceram uma supervisão robusta e gerenciamento dessas informações de UAPs, apontando oficiais importantes, comentando pela Arrow para fornecer briefings abrangentes sobre o que o governo sabe sobre os UAPs e o que não sabe. Segundo, estabelecer um conselho para revisar informações sobre o UAPs, para assegurar a contabilidade, a responsabilização no governo e também fortalecer a legislação de revelação de informações sobre o UAP. E eu gostaria de finalizar dizendo que as minhas razões pessoais para falar nesse assunto, como um líder, eu sempre busquei a verdade no conhecimento humano. Agora que sabemos que o UAP estão interagindo com a humanidade, isso inclui objetos submersos não identificados, não devemos fechar os olhos, mas encarar essa nova realidade e aprender com ela. Nossos líderes estão deixando muito a desejar. Eu acho que é importante demonstrar mais liderança nesse assunto, validando a credibilidade dos homens corajosos e mulheres corajosas que denunciaram e expuseram a verdade, falando, e também posso encorajar outros a fazer o mesmo. E já passamos do tempo que muitos de seus eleitores querem saber a verdade sobre o UAPs, que as ações de Congresso que eu recomendei serão inevitáveis. Muito obrigado. Agora o senhor Elizondo. Presidente Mays, Goffman, Connolly Garcia, membros do comitê. É minha honra e privilégio testemunhar perante vocês num assunto de fenômenos não identificados. Pelos nossos bravos homens e mulheres em uniforme americanos que esperaram por esse dia, muito obrigado por sua liderança nesse assunto importante. Deixa eu ser claro, UAPs são reais. Tecnologias avançadas estão monitorando instalações sensíveis militares ao redor do mundo. Os Estados Unidos está de posse de tecnologias de UAPs. Eu acredito que estamos no meio de uma corrida armamentista secreta fundada por fundos alocados de forma ilegal e escondido de agências de supervisão. Eu tinha a função de proteger os segredos mais importantes dos Estados Unidos. Como tal, eu aprecio a necessidade de proteger inteligência sensível e informações militares. Eu considero o meu juramento de proteger segredos sagrado e eu sempre terei a segurança do povo americano primeiro. Com isso dito, eu também compreendo as consequências de excesso de segurança e de compartilhamento excessivo. Você acha que esses UAPs estão intencionalmente visando as instalações militares ou isso é devido à nossa capacidade maior nessas áreas de monitorar? Eu acho que ambos. Eu acho que temos algo no Departamento de Defesa que chama IPB, preparações iniciais para o espaço de batalha. Então, reconhecimento de inteligência, vários tipos de instalações, tecnologias e capacidades para preparar o espaço de batalha. E certamente, se eu estiver vestindo o meu casaco de segurança aqui, me parece que se assumirmos, pressupor que há alguma hostilidade, há uma possibilidade que eles estão fazendo reconhecimento das nossas capacidades. Nós já vimos a capacidade deles e não sabemos as suas intenções, então isso é sempre um risco de segurança. Então, acho que, num ponto de vista do governo, isso é problemático, pois não temos nenhuma ideia. Sr. Schellenberger, você está familiarizado com um incidente que ocorreu na base Langdon? Sim, de forma geral. Eu imaginaria que uma grande percentagem da população americana se tornou ciente com o Wall Street Journal. Você está ciente de que de incidente antes do artigo da matéria do Wall Street Journal?
ao resto do painel, o artigo do Wall Street Journal foi a primeira vez que vocês tomaram conhecimento do que era essencialmente um frenesi de UAPs que durou 2 semanas. Vocês tinham conhecimento disso antes do artigo do Wall Street Journal, senhor Gallaudet? Como você tomou conhecimento? Bem, um colega meu que eu referenciei antes, o Chris Mellon, escreveu uma matéria extensiva sobre outras incursões de drones em Langley antes disso, bem como em outras instalações militares durante essas últimas décadas. Então, o meu entendimento que está aumentando em números, eu estou tentando pensar como dizer isso. Eu ainda estou na Força Aérea. Me parece que estão ficando mais ousados. Então, o que precisamos saber é China ou é não humano? Essa é a grande pergunta que o povo americano quer saber. Porque a China é assustadora, porque elas têm muita tecnologia que nós não podemos explicar. Se é não humana, também é assustador, porque não sabemos a intenção. Você acha que isso é justo? Sim. Eu também acredito que devemos utilizar essa audiência como um catalisador para melhorar e ampliar nossas capacidades de defesa, especialmente no setor marítimo, seja UAPs de inteligências não humanas, ou China, ou qualquer outro adversário. Você tem conhecimento de qualquer força-tarefa no Pentágono, no aparato de segurança que está tentando obter a resposta para essa pergunta? No momento atual, não, mas esse é um grande ponto, pois de 2020 a 2022 houve uma força-tarefa de UAPs no DoD, onde o Sr. Elizondo trabalhou, liderada por Jay Stratton, que escreveu a primeira abordagem abrangente sobre o UAP, que tinha caminhos para desclassificação e aumentar a transparência, bem como também avaliar os riscos de segurança nacional e liberar essas informações. Então, essa foi uma abordagem bem estabelecida e todos defendemos essa abordagem. A última coisa, nós precisamos autoridades, polícia, militar, elas não têm as autoridades de engajar. O Congresso precisa agir para dar autoridade à polícia local e aos militares para ter diretrizes claras para avaliar essas questões. Muito obrigado. Passa a palavra. Eu gostaria de saber, com a constelação imaculada, como isso se relaciona com a atividade de UAP e em ambientes oceânicos, algumas situações onde a Marinha ou outras forças marítimas encontraram UAPs que não poderiam ser explicados por tecnologias conhecidas ou fenômenos naturais. Sim, a constelação imaculada cobre tanto terrestre e oceanos, e também há vários casos descritos no relatório que ocorreram no oceano. E você acredita que há um esforço do Pentágono de excluir o Congresso desse tipo de informação? Você acha que 5% dos nossos oceanos têm sido mais estudados em detalhe pelo homem? E nós estudamos mais do espaço do que nosso próprio oceano. Então, há algum relato de UAPs saindo ou entrando nas nossas águas que poderia indicar uma base ou presença embaixo do oceano? Eu não sei sobre base, mas como eu já mencionei, uma fonte diferente descreveu esse vídeo de um orbe entrando e saindo do oceano. Alguns diriam que existem vários locais onde a frequência de aparição são maiores. Você escreveu sobre o UAPs não só sobre a água, mas também o que você aprendeu sobre essas atividades nos nossos oceanos, especialmente sobre o que você falou com fontes que lhe forneceram evidência ou relatos de testemunhas deles interagindo, desses UAPs interagindo com as nossas forças ou detectados pelos nossos sistemas de vigilância sob a água, submersos. Então, não. Esse relatório é o que está. Não há nenhuma outra informação além do que está no relatório com relação às atividades nas nossas águas. Eu tenho outras fontes que me disseram informação, mas elas não estão confortáveis comigo partilhando essas informações. Há alguma capacidade tecnológica observada? Você acha que esses UAPs estão intencionalmente visando as instalações militares, ou isso é devido à nossa capacidade maior nessas áreas de monitorar? Eu acho que ambos. Eu acho que temos algo no Departamento de Defesa que chama IPB,
preparações iniciais para o espaço de batalha. Então, reconhecimento de inteligência, vários tipos de instalações, tecnologias e capacidades para preparar o espaço de batalha. E certamente, se eu estiver vestindo o meu casaco de segurança aqui, me parece que se assumirmos, pressupor que há alguma hostilidade, há uma possibilidade que eles estão fazendo reconhecimento das nossas capacidades. Nós já vimos a capacidade deles e não sabemos as suas intenções, então isso é sempre um risco de segurança. Então, acho que, num ponto de vista do governo, isso é problemático, pois não temos nenhuma ideia. Sr. Schellenberger, você está familiarizado com um incidente que ocorreu na base Langdon? Sim, de forma geral. Eu imaginaria que uma grande percentagem da população americana se tornou ciente com o Wall Street Journal. Você está ciente de que de incidente antes do artigo da matéria do Wall Street Journal? Ao resto do painel, o artigo do Wall Street Journal foi a primeira vez que vocês tomaram conhecimento do que era essencialmente um frenesi de UAPs que durou 2 semanas. Você tinha conhecimento disso antes do artigo do Wall Street Journal? Senhor Gallaudet, como você tomou conhecimento? Bem, um colega meu que eu referenciei antes, o Chris Mellon, escreveu uma matéria extensiva sobre outras incursões de drones em Langley antes disso, bem como em outras instalações militares durante essas últimas décadas. Então, o meu entendimento que está aumentando em números, eu estou tentando pensar como dizer isso. Eu ainda estou na Força Aérea. Me parece que estão ficando mais ousados. Então, o que precisamos saber é China ou é não humano? Essa é a grande pergunta que o povo americano quer saber. Porque a China é assustadora, porque elas têm muita tecnologia que nós não podemos explicar. Se é não humana, também é assustador, porque não sabemos a intenção. Você acha que isso é justo? Sim. Eu também acredito que devemos utilizar essa audiência como um catalisador para melhorar e ampliar nossas capacidades de defesa. Especialmente no setor marítimo, seja UAPs, de inteligências não humanas, ou China, ou qualquer outro adversário. Você tem conhecimento de qualquer força-tarefa no Pentágono, no aparato de segurança que está tentando obter a resposta para essa pergunta? No momento atual, não, mas esse é um grande ponto, pois de 2020 a 2022 houve uma força-tarefa de UAPs no DoD, onde o Sr. Elizondo trabalhou, liderada por Jay Stratton, que escreveu a primeira abordagem abrangente sobre o UAP, que tinha caminhos para desclassificação e aumentar a transparência, bem como também avaliar os riscos de segurança nacional e liberar essas informações. Por que propósito o governo federal está superclassificando e proibindo o público de ter acesso a essas informações? Eu vou fazer perguntas por 5 minutos. Eu tenho muitas perguntas e tenho muitas testemunhas. Então, eu espero se é sim ou não. Só me diga sim ou não. Se precisar mais do que isso, seja bastante sucinto, pois eu gostaria de passar a linha de perguntar a todas as testemunhas. Então, para o almirante, o ex-oficial do DoD, Chris Mellon, em 2017... Qual foi as datas em 2017? Eu não posso lhe partilhar os detalhes, mas posso lhe dar num local secreto. Quem tem essas imagens? Eu posso lhe falar isso num local secreto, você diz? Era um EP que aparecia na imagem. Não outra descrição. O termo, eles chamaram o botão, era um objeto discoide. Onde estava? Eu não posso lhe dizer isso. Senhor Elizondo, você diz no seu testemunho que tecnologias avançadas que não são do nosso governo, onde nenhum outro governo estão monitorando as instalações sensíveis militares ao redor do mundo. Se essas tecnologias não são feitas por nenhum governo, quem está fazendo ele? Empresas privadas? Ou vocês estão dizendo que elas são feitas por inteligência não humana? E isso é por isso que estamos aqui. O problema é que por décadas
Vamos colocar assim. Pode ser por empresas privadas ou por inteligências não humanas, pode ser por ambas. Você tem conhecimento de programas secretos de recuperação de naves não humanas? Sim, eu teria que falar isso em privado, porque eu assinei um documento alguns anos atrás que eu não poderia discutir esse tipo de assunto em aberto. Eu submeti isso ao Pentágono e tudo que está no... O governo já teve... conduziu programas de recuperação de naves, sim ou não? Sim. Eles foram projetados para identificar e fazer engenharia reversa de OVNIs, sim. Algum subcontratado do governo tem o mesmo programa? Eu poderia falar isso num local secreto. Você mencionou funcionários do governo que foram colocados dispensados por danos que sofreram por contato com o APEs. É correto? Sim. Presidente Mays, Grossman, membros do comitê, muito obrigado por me convidar. Uma das responsabilidades principais do Congresso é supervisionar o executivo, especial a comunidade militar e de inteligência. Infelizmente, há um corpo crescente de evidências que o governo não tem sido transparente sobre o que sabe sobre fenômenos não identificados. E muitos na comunidade de inteligência e na comunidade militar estão violando a lei e seus deveres. O presidente Trump e Barack Obama já disse que o governo tem informações sobre o APEs que não foi disponibilizado ao público. Há outras explicações para o APEs, que eles representam uma nova forma de vida não humana. E também temos a teoria da Arrow, que é algum tipo de fenômeno natural que não compreendemos, tipo bola de plasma ou balões, drones, CGI, fraudes ou aves. Seja o que seja, o Congresso deve ser informado. Enquanto povo americano, temos o direito de saber o que eles são, não importa o que sejam. Então, contudo, agora temos oficiais presentes e ex-oficiais do governo que trabalharam no Pentágono, revelando que o Pentágono violou a lei, não revelando informações sobre o APEs, tem evidência de sua existência, inclusive de naves físicas. Um desses indivíduos é um oficial do governo que é um denunciante. Esse é o relatório que diz que o executivo tem gerenciado as questões sobre o APEs e sobre inteligências não humanas sem a supervisão do Congresso por décadas. Alguns desses indivíduos revelaram o nome desses programas super secretos de acesso compartimentalizado. Que esses programas são estratégicos de inteligência, que faz parte de uma família de programas altamente sensíveis que são parte do problema do AP. O novo denunciante diz que o banco de dados inclui vídeos e imagens de radar, de infravermelho e vários outros sensores. O programa Constelação Imaculada, que consolida observações, a Constelação Imaculada tem imagens de alta qualidade e assinaturas de alta qualidade, capacidades e também outros objetos em órbita. Perdão, pessoal, eles estão lendo com 5 minutos e é muito rápido. Esses UAPs incluem esferas, orbes, triângulos, bumerangues. É descrito diversos incidentes. Um envolve orbes que estavam perseguindo um F-22. Também um porta-aviões que viu uma esfera laranja descer de uma altitude até o deck do navio. E desde da minha matéria sobre a Constelação Imaculada, outra fonte veio dizendo que viram mais ou menos um vídeo de alta definição de 13 minutos de um orbe branco saindo do oceano, 20 milhas da costa do Kuwait. Foi filmado de um helicóptero. E no meio do vídeo a pessoa disse: o orbe
se juntou com outro orbe e depois rapidamente saiu da câmera. Um pesquisador líder que utiliza o sistema de liberdade de informação, John Greenwald, disse ano passado que o governo tem negado cada vez mais pedidos de informações sobre o UAP. Eles têm feito esses pedidos há 27 anos. Ele tem um arquivo de 3 milhões de páginas. O governo tem, por décadas, negado qualquer interesse em UFOs, mas ele disse que os documentos que ele obteve por atrás dos panos, a história é diferente. Há muitos defensores da transparência e parece que o governo tem sido cada vez mais restritivo com essas informações desde o vazamento de 3 vídeos. Greenwald diz que algumas exceções nas quais eles se baseiam para negar informações não fazem sentido. Greenwald diz que o DoD, que é o Departamento de Defesa, que ele foi negado várias vezes informações apenas para depois admitir que possuíam as informações após ele ter apelado. Vários pedidos foram em setembro de 2022. A Marinha admitiu que havia vídeos de UAPs, mas negou o pedido para liberar esses vídeos, dizendo que havia informação sensível. O DoD negará coisa na segunda e na sexta admite que estava mentindo. Eles sempre usam a desculpa de que a plataforma de captura era sensível e secreta. Muitas vezes essa informação pode ser borrada ou retirada. Eu lhe mostro esse exemplo aqui. Essa é uma apresentação da Força Tarefa de UAPs. É absurdo. Esse é o nível de censura de redação num documento oficial. Mostra a censura de quantos relatórios, por quantos anos. Duas das potenciais explicações estão completamente em preto. A comunidade de inteligência do Pentágono está nos tratando como crianças. É hora de nós sabermos a verdade sobre isso e podemos lidar com essa verdade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Gold, por 5 minutos. Muito obrigado, presidente Mace Goffman e membros Connelly Garcia, Moskowitz e outros membros de ambos os subcomitês. Eu agradeço a todos pela oportunidade de testemunhar e gostaria de iniciar a discutir. A coragem é o que leva para lidar com este assunto, e coragem na face da diversidade é o que eu vejo diante de mim, ao meu lado e atrás de mim. A minha apresentação, eu sou o Chief Executive Officer e já tive várias posições de liderança na NASA, com isso dito. É claro que eu estou falando por minha própria conta, ou não estou falando por conta da NASA ou qualquer outra organização, mas eu estou aqui para falar em nome da ciência. A ciência requer dados que deve ser coletada sem viés, sem preconceito. Toda vez quando o tópico de UAP surge, todos aqueles que querem explorar o fenômeno muitas vezes são confrontados com a ridicularização. Membros da NASA, do Estudo Independente de Estudo da NASA, especialmente aqueles na universidade, foram debochados e até ameaçados por simplesmente ter a temeridade de se engajar nesse estudo. Nossas melhores ferramentas para desvendar esse mistério é a ciência, mas nós podemos conduzir as investigações adequadas quando, de forma tão esmagadora, só você ousar ser parte de um time sobre esse assunto já solicita esse tipo de ataque e de resposta. Então, há ações importantes para expor a verdade do UAPs, é combater o estigma. E é isso onde eu acredito que a NASA pode ajudar. A NASA é sinônimo de esperança, otimismo. Se você for ao Mall Nacional, você vê várias camisetas da NASA, poucas agências governamentais têm essa popularidade. Eu nunca vi alguém usando uma camiseta da agência de operações, enfim. Então, por isso a NASA tem um papel tão fundamental e com pouco custo e esforço, pode criar simpósios no UAP ou simplesmente participar em painéis já existentes nesse tópico. O pessoal da NASA vindo à frente, participando nessas discussões, faria uma afirmação poderosa de que o UAP devem ser levados a sério e pesquisados de forma de acordo. A NASA tem um vasto arquivo que tem dados importantes sobre o UAP por custo baixo e pouco esforço.
criar um algoritmo, inteligência artificial que pode buscar nesses arquivos por fenômenos anômalos, não só resultaria em informações que podem nos ajudar a entender o AP, mas também dados que pode ajudar outras áreas de questionamentos científicos, como o tempo e outras áreas meteorológicas. A NASA pode também ser uma casa para coletar essas informações civis. Na minha época, enquanto estava lá, não há um processo claro e público para pilotos civis reportar esse tipo de avistamento. O estigma associado com o AP evita que vários pilotos relatem esses fenômenos. E mesmo superando o estigma, ainda assim, nos sistemas são desconhecidos e pouco compreendidos para efetivamente podermos coletar esses dados. A equipe independente recomenda um sistema de relato independente de aviação que seria administrado pela NASA e fundado pela Agência de Federação para que seja relatado violações de segurança de forma voluntária. Foi coletado quase 2 milhões de relatórios. A SS é a principal ferramenta para captar essas informações que pode depois ser curada pela NASA. No mínimo, impactante, não é mesmo? Eu espero que você tenha entendido a principal mensagem dessa audiência pública. É que não estamos sozinhos, é que tudo isso é real e que existem leis rigorosas que estão sendo ignoradas aqui simplesmente porque quem manda no mundo faz as regras. Deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas e, claro, se você gostou, quer ser membro do canal, os links estão aqui na descrição desse vídeo. O nosso livro, Guia Prático da Ufologia, está vendo em todo o Brasil. Ainda neste mês de novembro, na Black November, você tem frete grátis, então aproveita. Os links estão aqui embaixo na descrição, fixados no primeiro comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!